Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais esta live, pelo canal da Karen Rodrigues, pelo TV Galáctica, do Wagner Dorim. Eu agradeço tanto a Karen quanto ao Wagner, mais uma vez, essa oportunidade. Como sempre, vou agradecer e especialmente a vocês que estão aí nos acompanhando, participando, nos prestigiando. Muito obrigado a todos vocês. E vamos ao tema de hoje, que é uma pincelada que eu vou passar a partir de uma conferência que eu ministrei, se não me engano, em 2016, num congresso de ufologia, ciência e espiritualidade, promovido até por um grande amigo e irmão meu, dentro da ufologia, que é quem mais promoveu congressos de ufologia no Brasil, Rafael Cury, em Curitiba, a quem eu mando um grande abraço. Se Karen e Wagner me permitem. E nesse congresso eu ministrei esse tema, que é o retorno dos deuses. Então, vou dar uma pincelada para vocês sobre isso, que é um tema bastante atual. E dentro do que estamos passando, do que vem por aí, faz parte da programação, como eu sempre digo, essa questão relativa aos chamados, entre aspas, deuses. Tá? É uma informação, é um conhecimento que consta das principais escrituras do passado, dos livros sagrados dos antigos. Nós temos, por exemplo, no Popol Vuh, entre os maias, as passagens relativas e os deuses aqui estiveram e eles prometeram voltar. Encontramos isso entre os incas, encontramos isso nas populações ainda que se encontram descendentes dos incas em Sacsayhuamán, no Peru, Bolívia, em Tiahuanaco, em Pormapunco, na América do Sul, entre os índios brasileiros, e encontramos entre os nórdicos, enfim. Como em outra live que eu ministrei sobre os gigantes, encontramos no mundo inteiro essa questão relativa, e aqui os deuses estiveram e retornarão. Então, nós temos aqui duas premissas muito interessantes, tá? E muito importantes. Temos a junção aqui de duas coisas. Tá? Primeiramente, dentro do processo evolutivo da humanidade e do planeta em si, pelo que conhecemos nos estudos ocultistas profundos, relativos aos esquemas evolutivos do nosso sistema solar, eu não vou falar nem dos outros sistemas estelares, porque, em primeiro lugar, só o nosso sistema, o processo evolutivo já é muito complicado, dá nó na cabeça. Então, procurar ver os outros, pelo menos por enquanto. Em segundo lugar, imaginar isso na maioria dos sistemas é muito mais complicado ainda, porque se é complicado analisarmos, estudarmos e vivenciarmos isso com profundidade, isso aí é só com o tempo. E são informações que nós temos dentro de nós. No nosso sistema solar, que tem um Sol, um Logos solar, que é uma exceção astronômica, astrofísica, cosmológica no universo, porque a grande maioria dos sistemas estelares são compostos de sistemas binários, trinários, quaternários, às vezes até múltiplos. Sistemas com 2, 3 estrelas, até 4 estrelas ou mais. A maioria binário ou trinário. Por exemplo, Sirius. Temos Sirius A e Sirius B. São 2 estrelas. Temos Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Essa sim, a mais próxima da Terra, é um sistema trino.
Ou seja, são sistemas de mais de um logos. São 2 logos estelares em Sírius, são 3 logos estelares em Alpha Centauri. Então, o esquema evolutivo de um sistema desse, se o nosso com um Sol só já é complicado. Então, essa questão do retorno dos deuses passa primeiro por aí, relativo à nossa cadeia e relativo à quarta ronda que nós estamos vivenciando na Terra. A quarta ronda é a etapa física desse desenvolvimento na Terra, que já teve em outras rondas, sucessivamente, o desenvolvimento com seu relativo bodhisattva no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e agora o reino nominal de desenvolvimento, saindo da antiga cadeia lunar, não essa lua que nós vemos, um outro diferencial, a lua já foi bem diferente, e isso a ciência ainda vai descobrir, muita coisa ela já está descobrindo, e a nossa onda de vida veio já com atraso desta cadeia. E quem gerencia isso? São seres que nós aqui, na nossa primitiva concepção, consideramos, desde o passado remoto, como deuses, onde alguns deles são criados pela própria egrégora formada a partir dos nossos pensamentos, palavras e ações, e outros relativos justamente a seres que gerenciam o processo evolutivo por cada ronda planetária, por cada cadeia e as cadeias do sistema solar inteiro, que são 10. Cada uma com um número X de planetas, 7, onde temos planetas físicos e planetas não físicos, planetas cuja matéria mais densa é astral, planetas cuja matéria mais densa é mental, átmico, búdico, e planetas cuja matéria mais densa é a física. Além da física, nós não vemos esses outros planetas porque estão fora da nossa frequência de captação, de percepção. Então, pode ter alguém do seu lado agora que está numa outra frequência de realidade existencial, mas que está no mesmo espaço, no aqui e agora, uma diferença dimensional. Ele está numa frequência mais sutil, diferente da sua. Se você tiver uma percepção grande, uma sensibilidade alta e uma sensitividade alta, uma abertura de terceiro olho, ou de clareaudiência, ou qualquer outra percepção extrasensorial, você vai captar e perceber essa frequência vibracional diferenciada. Estamos cercados disso. Então, tudo no universo é vibração, é frequência vibracional, que é o que diferencia do mais denso para o mais sutil. E esses chamados deuses ou seres criadores, lembrando que nós também somos co-criadores, estão, obviamente, no estado de consciência elevadíssimo, obviamente, vivenciando na sua própria natureza uma frequência vibracional sutilíssima, altíssima, muito rápida, muito luminosa. E alguns desses seres, pelo menos a grande maioria, são daqui mesmo do nosso sistema, são daqui mesmo do nosso logos planetário, e alguns vêm de fora, de outros sistemas. Então, como já foi colocado antes, nós passamos pelas chamadas eras, e nós encontramos esse assunto na maioria dos escritos sagrados das civilizações antigas, sob, obviamente, uma linguagem diferente, uma representação pictográfica diferente, de acordo com cada local, com cada cultura, com cada época. Então, o mais conhecido e o mais citado, que é o que eu vou citar aqui, que é o que foi mais preservado, lembrando que muitas dessas informações
estão nas paredes do Antigo Egito. É só uma questão de também saber interpretar, saber ler os hieróglifos de uma outra forma, além da literal, e também observar que perdeu-se muita coisa no incêndio da Biblioteca de Alexandria. E só para ter uma ideia, abrindo parênteses, a Biblioteca de Alexandria ela tinha um acúmulo de conhecimento mais que suficiente para, naquela época, ela foi incendiada por volta de 52, 50, não me lembro mais ou menos a data correta, por volta dos anos 50 a.C., ela tinha um acúmulo de conhecimento suficiente para, naquela época, repito, detonar, provocar, iniciar uma revolução industrial. Imagine se isso ocorre naquela época. Enfim, muita coisa se perdeu, muita coisa de lá está escondida ainda no Egito, muita coisa de lá foi levada para o Vaticano, para o que hoje é o Vaticano, foi levada para Roma e se mantém no arquivo secreto Vaticano. E a grande maioria desses conhecimentos antigos se remetem às pirâmides, à Atlântida, à Lemúria e muitas outras coisas, né? Que foram revitalizadas ao longo do tempo, por exemplo, por Hermes Trismegistus, por Akhenaton, por Tutmés III, por Akhenaton, pelo Buda, por Pitágoras, por Platão, montando aí uma cronologia por Amônio Sacas, por Plotino, tá? Até chegar nos alquimistas medievais, nos templários, até chegar, por exemplo, em Martinet de Pasquali, chegar em Jean-Claude Saint-Martin, dão início ao martinismo, como nós conhecemos, Christian Rosenkreuz, bom, um pouco anterior a eles, depois Kardec e Blavatsky, principalmente Blavatsky. Isso tudo é recompilação desses conhecimentos muito antigos. Você encontra o que você lê em Blavatsky, guardadas as devidas proporções em termos de cultura e linguagem, do que Amônio Sacas e Plotino colocavam. Tá? Que beberam do conhecimento antigo egípcio. Lembrando que o Egito sabia das coisas, que era o pai da humanidade atual, assim como a Índia é a mãe. Então nós temos na Índia, principalmente no Tibete, a salvaguarda desses conhecimentos lá até hoje. E encontramos, por exemplo, no Rig Veda, citando o que é mais conhecido hoje em dia, até pela expansão que a Blavatsky deu, principalmente usando os termos em sânscrito, o Rig quer dizer 4. É o quarto livro dos Vedas. Nós encontramos os chamados yugas, ou melhor, as yugas, as eras, os períodos, os ciclos. Agora, cada um vive o ciclo geral da maneira como acha que tem que viver, de acordo com as suas próprias escolhas. Então existiu a chamada Idade de Ouro, chamado Satya Yuga. O Satya Yuga é o período em que, de acordo com as escrituras, os deuses estiveram com os homens, conviveram com os homens a nível físico, ou seja, a divindade se manifestando plenamente, num período em que o conhecimento era assimilado naturalmente pelas almas encarnadas naquele período que eram por demais preparadas para isso, onde, por conta dessa situação, não existia a necessidade de ordens, de religiões como nós conhecemos hoje a nível institucional, a nível esotérico, a nível exotérico, a nível político, social, religioso, propriamente dito. Não existia a necessidade de ocultar nada, não existiam segredos. A humanidade tratava desses assuntos de uma forma natural.
a comunicação com a divindade, a interação com o cosmos, era direta, todo mundo sabia como fazer, não existia necessidade de sacerdotes intermediários. Então é chamada a Idade de Ouro, por isso e muitas outras coisas. A longevidade era maior, qualidade de vida era melhor. Existia um governo voltado para a divindade. Ou seja, a divindade, Deus, era entendido como o criador do universo, onipresente, onisciente, estava em tudo, ele que manda. Então o governo era espiritual. E não tinha um sentido de espiritual como nós temos hoje, que é algo que parece que separa do nosso ambiente ou do nosso cotidiano, da nossa vida, que é típico de Kali Yuga. Tá? Ou seja, não existia necessidade de usar um termo como espiritual ou espiritualidade, porque tudo era um. Era a grande ciência cósmica. E, com o passar do tempo, isso é cíclico. A divindade, obviamente, se recolheu para fora do plano físico, embora não tivesse abandonado. E, a partir daí, em vez de um elemento fixo desse, com o passar do tempo, houve a necessidade da divindade se manifestar periodicamente através de avatares. Tá? Que divindade é essa? O Logos planetário é uma divindade, chamado Lord Melquisedeque, pelos hebreus, por exemplo, pela Kabbalah, e outros termos por aí. Temos o Logos planetário, o Logos solar, o Logos galáctico, o grande Logos, o grande Senhor do universo inteiro que se manifesta, e o imanifestado, o absoluto, que dá origem ao relativo, ao dual. Então, para qual Deus você reza? Cada um deles e todos eles. Tudo é Deus. Se manifesta de uma forma diferenciada porque Deus delega poderes. Existem os seres formadores do universo, os criadores das formas, que são as hierarquias angélicas, que são os Kumaras, e assim outras hierarquias que a gente não tem nem noção de que existem, dos múltiplos multiversos que existem. Tá? Enfim, dentro dessa premissa, com o passar do tempo, no Satya Yuga, isso demora muito tempo, são milhares e milhares de anos. Quando a divindade ela abandona fisicamente o planeta, não, abandonar não é o termo certo, né? Mas você já entendeu. A humanidade está por si só, mas ainda num nível muito alto, porque os resquícios do Satya Yuga ainda estão muito presentes. Os ensinamentos eles são colocados e vivenciados a pleno vapor, no chamado Treta Yuga, ou a Era de Prata. E o tempo passa e vai surgindo todo um processo de questionamento. Uma vez que não existe uma ação mais direta da divindade, essa herança vai sendo aos poucos distorcida, deturpada, pelo mergulho no material, pelo mergulho cada vez maior no físico, em assuntos mais relativos ao cotidiano físico do que o cotidiano cósmico. E começa a existir a separação, entrando no chamado Dvapara Yuga. E no Dvapara Yuga, muitos questionamentos começam a acontecer, surge a figura do sacerdote, do intermediário, e determinados conhecimentos passam a ser ocultos, passam a ser secretos, salvaguardados daqueles que distorcem o processo e começam a fazer mau uso, como aconteceu na Atlântida. E assim vai até na Era de Bronze, até adentrar a Era de Ferro,
da deusa da morte, da iniquidade. Tá? Aliás, a deusa Kali, ela tem algumas derivações, nem todas são relativas a essa natureza negativa. Tá? Aliás, não existe o contexto que nós interpretamos como negativo. Tá? Deusa Kali é muito telúrica, ligada à terra, ligada ao ferro, né? Tanto que se chama Idade de Ferro. E, obviamente, dentro desse mergulho da materialidade e da cegueira espiritual da maioria, tudo começa a ser invertido. Eu costumo dizer que quando você lê no Rig Veda, que é um livro, alguns dizem 6.000, alguns dizem 8.000, eu acho que é muito mais. São muito mais 8.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos antes de Cristo, eu acho que é muito mais que isso, muito mais antigo que isso. Mas, independente dessa idade, já naquela época, você lendo um trecho que foi escrito naquela época, parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. O que está acontecendo hoje na humanidade está tudo ali. Peste, fome, doença, epidemia, pandemia, violência, inversão de valores, dissolução da família, filho contra pai, o pai que vira filho, o desrespeito, enfim, toda essa tônica de Kali Yuga que estamos vivendo hoje está lá num livro escrito há 6.000 anos, com isso tudo aí, e muito mais está descrito. É do ciclo que estamos vivendo? Sim, mas volto a repetir. Você pode ver um Satya Yuga, uma era de ouro dentro de si, e provocando isso no seu entorno, ou se render à natureza do ciclo que a maioria embarca. Você acaba caindo em armadilhas, porque o outro lado cria as armadilhas para te distrair, tirar você do foco. E determinadas armadilhas também são motivos para que você saia da sua inércia, tome uma atitude e faça alguma coisa. Porque é o negativo que provoca as situações para que saiamos da cadeira e tomemos as atitudes necessárias para não só resolver a situação, o desafio, solucioná-lo e sairmos melhores e mais fortes disso. O nosso estágio evolutivo ainda precisa disso. A menos que você consiga eclodir consciencialmente, fazendo simplesmente a sua parte com amor, não precisa muito mais que isso. Se comungue cada vez mais com seu eu superior, com o cosmos, com boas atitudes, pensamentos, obviamente, de uma vibração alta, sentimentos de uma vibração alta e palavras, a força criadora do verbo, de vibrações altas. Saber como lidar com isso é mais que o suficiente para você viver uma idade de ouro dentro de si, em meio ao caos aparente. Então, o retorno dos deuses tem a ver com isso, primeiramente dentro de você. Não adianta Jesus Cristo voltar aqui agora e falar na mídia, fazer live, ele não vai ser reconhecido no momento atual da humanidade, vai ser crucificado de novo. Hoje em dia não se crucifica mais, faz coisa pior, mas tudo bem. Então, existe um momento certo para tudo. E a hora da próxima manifestação avatárica não tarda. Isso não é o retorno de uma divindade? Sim. Jesus prometeu voltar, o Cristo prometeu e vai voltar. Assim como os hindus acreditam no advento de Sr. Maitreya. É a mesma coisa.
Os judeus ainda aguardam o Mashiach, o Messias, que virá, e virá. Os índios americanos, os índios brasileiros, também têm isso em suas tradições. O Islã aguarda o retorno do Imam Mahdi. Todas as culturas cultuam o retorno do Avatar, o retorno da divindade. A divindade manifesta em carne, a divindade manifesta no Avatar. E os seus respectivos tulcos. Isso é um outro assunto, vocês podem até pesquisar. Isso é um outro assunto que a gente pode entrar depois, bem depois. Então, dentro desse processo, como estamos em final de Kali Yuga, e no final de Kali Yuga a coisa aperta, daremos, obviamente, o salto, e esse salto não é de uma hora para outra, é um processo de maturação da humanidade para poder adentrar na próxima raça, a sexta raça raiz, uma vez que estamos na última adentrando a última sub-raça da quinta. Como esse processo, sendo processo, não se dá da noite para o dia, não existe essa história de que depois da manhã estaremos na nova era. Tá? A natureza não dá saltos. O cosmos não dá saltos. Vai dar salto para você por quê? Quem você acha que você é para que o cosmos dê um salto para você? O processo coletivo evolutivo da humanidade obedece um critério sério. E dentro desta chamada nova era, dentro desse processo da próxima raça, tem o retorno dos deuses. Não só a manifestação do Avatar, como das hierarquias que, dentro do logos planetário e do sistema solar inteiro, promovem esse processo evolutivo que, no nosso caso, está em atraso e que estamos recuperando esse atraso, que vem desde a cadeia lunar, e também houve um outro atraso na queda da Atlântida e na queda dos anjos, ou a rebelião luciferiana, para chegarmos ao ponto que nós estamos. E, nesse período de transição planetária, existe a ação já presente do retorno dos deuses. E esse retorno dos deuses está aliado também com seres de outros orbes que no passado da humanidade aqui estiveram e que também, junto com esses deuses ou esses seres, eminências do nosso próprio sistema e da nossa própria Terra, né, num trabalho conjunto, em comunhão, estão presentes mais uma vez, como estiveram no passado e prometendo voltar. Os chamados extraterrestres do passado, que já visitaram o planeta, já influenciaram aqui o planeta de uma forma ou de outra, lembrando sempre nesse trabalho conjunto, alguns, obviamente, fora desse escopo, porque existem civilizações, obviamente, que estão interessadas no seu próprio cronograma particular, mesmo assim autorizada a entrada desses seres aqui, mas com um limite, obviamente, de atuação. Então, todos esses também, nesse momento de transição planetária, estão retornando. Inclusive, a hierarquia de comando espiritual está sendo alterada. Seres que eram até então do processo evolutivo da humanidade, outros estão entrando para colaborar com o processo. Tem seres que nunca estiveram aqui que agora estão. Então, esse chamado retorno dos deuses, por incrível que pareça, estamos vivenciando isso no nosso dia a dia, sem sentir. Quem faz seriamente e tem um entendimento diferenciado, quem faz um trabalho psicomediúnico, tá, vivencia
a sua psicomediunidade ou qualquer outro parâmetro paranormal além da mediunidade, que a mediunidade tem um patamar vibratório X, existem outros patamares vibratórios além e aquém do que se entende como mediunidade, que tem a ver com estado alterado de consciência, tem a ver com frequência cerebral e tem a ver com a frequência daquilo que você contata. Então, só o aspecto mediúnico às vezes não é suficiente para você contatar seres de uma consciência muito superior. Existem outros mecanismos, mas que batem sempre no processo interno da sua evolução. Sempre de dentro para fora. Quem espera algo de fora para dentro vai ter, se tiver, vai ter uma resposta superficial e paliativa, não duradoura. Porque o que é preciso para ser duradouro depende de cada um de nós. Um exemplo bem crasso. Não adianta fazer numa pessoa um trabalho de exorcismo, de alta magia, de desobsessão, com entidade ou sem entidade para isso, se a pessoa que está sofrendo isso não faz nada para mudar, não faz nada para se melhorar, acha que simplesmente batendo no centro, num lugar assim, ou exercendo isso de alguma forma, de fora para dentro, alguém vai retirar o obsessor, vai retirar uma carga negativa, um assédio energético negativo e tal, delegando a outros o que deveria ser de trabalho e esforço dele, e ele delega a outros fazerem isso. Né? É isso que muita gente espera, confia, e acha que a entidade, muitos inclusive acham que a entidade tem obrigação de fazer isso, acham que a entidade está à disposição, que os deuses estão à disposição. Né? E você é liberto, entre aspas, daquele assédio, daquela força negativa, se sente bem, revigorado, está reconduzindo as rédeas da sua vida. O obsessor foi embora, acabou, tiramos ele, etc. E você volta, a maioria volta a ter sua vidinha medíocre, muito bem, obrigado. Porque não faz isso para mudar interiormente, porque enquanto não mudar interiormente, procurar ser uma pessoa melhor, aumentar a sua frequência e fazer um trabalho de dentro para fora, vai continuar dando suporte a qualquer outra energia negativa, ou outro assédio, ou outro obsessor. Porque essa energia negativa vai identificar aquela parte de você que você não sublimou e, por afinidade de frequência maior, grudar de novo mais cedo ou mais tarde. Pode ser o mesmo, pode ser outro. Por quê? Você achou que estava resolvido, você não fez a sua parte. É por isso que, infelizmente, a grande maioria não vai continuar nesse planeta, nesse processo de transição planetária. Então não existe salvador da humanidade, não existe nave que vai recolher um monte de gente para evacuar o planeta porque não tem que passar. Não existe isso. O retorno dos deuses não é para isso. O retorno dos deuses é justamente para consolidar o aspecto de transição planetária para a nova Idade de Ouro que vem por aí. E que, para a sua manifestação, para que Gaia, para que a Terra também usufrua disso, a humanidade mude. A parte que não mudar cai fora. É retirada. Vai recomeçar num outro lugar aí. Enfim, ou então atrasa, mais ainda o que já está atrasado aqui. Existem ciclos cósmicos que ocorrem a nível kármico, obedecendo o Dharma, a lei, independente se você acredita, se você não acredita, se gosta, se não gosta, enfim. Então, esse processo do retorno dos deuses está acontecendo.
E voltando, quem tem um trabalho psicomediúnico ou com outras frequências, uma sensibilidade, uma sensitividade, tem internamente a certeza disso e é estimulado a trabalhar a si mesmo para que tenha condições de ajudar quem quer que seja, porque você não tem como ajudar alguém se você não se ajuda, se você não tem o que oferecer. E cada um oferece o que tem. Então também não pode ser julgado ninguém por causa disso. Pô, fulano faz isso, aquilo, ele oferece o que ele tem. Então se oferece, o que você vai oferecer para ele? Luz. Você vai entrar no mesmo nível dele? Não vai, né? Quer se atrasar mais do que você já está? Por favor. Então, essa questão do retorno dos deuses nós encontramos, mais uma vez, nos livros sagrados, na arqueologia, nos achados arqueológicos, remontando uma era que está para ser vivenciada novamente. Passamos, repito, por uma transição planetária, isso não é novidade para ninguém, que está sendo dolorosa, mas, de novo, a dor, como os hindus dizem, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, por conta disso, nós estamos justamente numa época em que as atitudes são extremamente necessárias. Não existe crescimento sem atitude, não existe crescimento sem dor. E esse processo vai estimular você de uma forma ou de outra, de uma forma consciencial, amorosa, consciente ou na marra, a quebrar paradigmas. E a quebra de paradigma não é fácil, mas é necessário. Muitos já estão sendo quebrados. Um paradigma, falando-se em sofrimento, que é a vivência disso, obviamente, é muito difícil, mas é onde nos caminhamos. Como eu sempre procuro dizer, isso vale para todos, obviamente, inclusive para mim, lembrando as palavras certas. Sim, a grande maioria das pessoas sofre por perdas. Isso, na verdade, nesse ponto, é uma ilusão. Porque você não pode perder o que nunca foi seu. E aí vamos encontrar mais uma vez o ensinamento do Buda sobre o desapego. Seu filho é seu? Seu pai e sua mãe são seus? Que sentimento de posse egoístico é esse? Esse é complicado? É. Porque existe uma confusão entre apego, emoção passional e verdadeiro amor. A emoção passional prende, o verdadeiro amor liberta. Não existe sofrimento. Então você não pode sofrer por uma perda, porque você não pode perder o que você jamais teve. Pense nisso. Como o Chico Xavier já afirmou, o ódio é o amor que adoeceu gravemente. E como o Chico Xavier também já afirmou, Emmanuel também, na figura do Chico, com todo respeito e reverência, tá? Nós aqui, tentando lembrar as palavras dele certas, aqui precisamos nos desapegar, o tempo está acabando. Tá? Então, como o amor... sim, é sobre a mágoa. Não existe mais coisa mais egoística do que a mágoa. A mágoa é uma questão de ego enorme, como ele já dizia. Então tem gente que, mexam no meu carro, mexam no meu patrimônio, mexam na minha família, mas não mexam na minha mágoa. Isso aí é horrível, isso é um atraso de vida danado. Reflita sobre isso. Estamos diante do retorno dos deuses, entre aspas, da manifestação direta, mais diretamente das energias cósmicas e do divino. Tivemos uma conjunção
Júpiter-Saturno esse ano raríssima, que acontece a cada quase 1000 anos. Estamos num momento muito especial. Muito especial. Reflitam e ajam, sem olhar para trás. Mais uma vez, aqui me despeço. Muito obrigado a todos. O tempo está se esgotando. Então, desejo a todos um bom final de semana, tudo de bom. E estejam em paz. Boas festas, um bom ano novo. Muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, obrigado, Karen, obrigado, Wagner, e a todos vocês. Namastê. Gratidão.